Bom dia a todos. A Simone leu parte do assunto do capítulo, 12, mas é do item 11 a 16. Então, a gente observa a necessidade de nós, em casa, quem tivesse a oportunidade, de ler item por item, da importância desse assunto para todos nós. Para mim, particularmente, muito difícil o duelo, não é? E a gente vai explicar por quê, mas, ao mesmo tempo, a gente vai dizer a importância de saber disso e buscar os recursos para nós liquidarmos, por assim dizer, essa tendência nossa do debate, do olho por olho, dente por dente. E, antes de começarmos particularmente esse assunto, a gente recorreu ao Evangelho no item 10, no capítulo 10, no item 5, que ele nos convida a reconciliar-se com seus adversários. Coloca assim para a gente, na anotação de Mateus, das palavras de Jesus, coloca: reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos entregue ao ministro da Justiça e que sejais postos na prisão. Em verdade, vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Colocando-nos Jesus claramente para nós, desde sempre, a necessidade de não só acabar com as discórdias, o mau entendimento, os desequilíbrios causados conosco para com o próximo, nós conosco mesmo e para com o próximo, e também evitar que se perpetuem não resolvido, vá continuando e vai crescendo isto de encarnações a encarnações, causando muitos males para todos nós. Vidas futuras. Porque se estamos aqui, sempre gostamos de lembrar, se estamos aqui neste momento, é porque já começamos a acreditar que não existe a vida apenas material. Existe uma vida espiritual. Reforçando, somos espíritos. Estamos alma no corpo de Rosane, cada um com a sua vestimenta corporal, mas somos espíritos de várias encarnações, com várias experiências. Por isso que Jesus coloca, reconcilia, acaba com essa confusão agora, para que você não sofra, e coloca para que esteja diante do juiz, que vai prendê-lo. Mas quem que prende? Mas nós mesmos. Quando a nossa consciência despertar, nós vamos ver o estrago que fizemos com as nossas vidas e vamos estar presos ainda conosco mesmo. Mas a chave existe e a libertação existe para todos nós, porque não existe inferno, sofrimento eterno. Deus não castiga, mas nos pede a reflexão dos nossos atos. E aí a gente vai lembrar que do item mesmo, nós vamos falar do duelo, que ele coloca, na primeira parte do item 11, coloca assim: verdadeiramente grande só é aquele que, encarando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, não se deixe perturbar pelas dificuldades do caminho e jamais se afasta, um instante que seja, do rumo certo. Com o olhar incessantemente dirigido para a meta que deseja alcançar,
pouco lhe importa que as dificuldades e os espinhos do caminho possam arrancá-los e eles apenas roçam nele, levemente, sem o ferirem, sem o impedirem de continuar a sua caminhada. Lendo, parece fácil. Mas o que nós podemos entender sobre isso? Essa viagem é a viagem exatamente do Espírito, em que Deus permite para todos este caminho, que tem uma meta. O Espírito nasceu, Deus criou-nos com a meta, com um destino. É a única coisa que nós temos a certeza desse destino. É sermos felizes, porque alcançaremos a nossa perfeição. O que seria alcançar a perfeição? É exatamente dobrarmos as nossas más inclinações, vencendo as nossas dificuldades. O que seriam as nossas dificuldades? É o outro, é eliminar o outro da nossa vida, é eliminar aquele problema da nossa vida, como se o problema foi criado por nós mesmos. Quando eu tenho mágoa, quando eu tenho ressentimento, quando eu tenho ódio, quando o meu orgulho se aflora com uma palavra, eu não sei lidar. Então, eu não respeito o outro. É uma grande dificuldade nossa ainda de vencermos isso, de nos calarmos. Não é? Quem passa por isso, a gente pode falar, é grande dificuldade de vencer o orgulho e o egoísmo. Então, a gente cria situações e problemas para nós, automaticamente nos envolvemos e adulteramos a lei, porque a lei nos pede amor e harmonia. Mundos melhores não têm mais essa dificuldade, porque foram vencidos. Então, ninguém agride o outro, não há necessidade de reparação, porque não houve a causa, não é, maior de comprometimento diante da lei. Então, verdadeiramente, essa viagem nós percorremos ainda, com dificuldade, sim, com pedras machucando os pés, com muita coisa, mas aquele que está determinado sabe que precisa seguir, porque ele já consegue ver a luz. O que seria a luz? A esperança. Ele tem um propósito, ele acredita, é uma fé que ele tem e ele sabe. E por dificuldades que ele esteja enfrentando, ele vai vencendo na confiança. E diferente daqueles que se recusam a caminhar por essa estrada. Então, busca estradas mais estreitas, por assim dizer. A mais estreita seria essa caminhada. Procure estradas que aparentemente são facilitadas, né? E se perdem nos comprometimentos, param nas estradas. A gente vai lembrando do quantos anos levou o povo que foi convidado a ser libertado, não é? Para conseguir a terra prometida. E que Moisés, um instante que Moisés parou, pediu que ficasse sozinhos, não é? Para ter a inspiração dos 10 mandamentos, 40 anos no deserto, a libertação do povo. 40 anos. Necessário esse tempo exatamente para que oportunidade de mudanças, deixando apenas aqueles que já podiam ir para aquele espaço físico, mas porque estavam melhores, em condições melhores de acolher futuramente, né? Tanto as leis de Deus, como futuramente os ensinamentos de Jesus. 40 anos. O que aconteceu quando Moisés saiu um pouco, deixou com eles mesmos, não é? Sem ter conquistas, começaram a adorar o bezerro de ouro, se comprometendo, não é? E isso também, esse chamamento, todos nós somos convidados, mas nós nos perdemos, por isso que coloca assim para a gente. E essa fé no futuro
essa certeza de que o ir e vir, e nessa caminhada, é melhor que eu me modifique, nos dá essa certeza. Então, essa viagem, exatamente, precisa, para ter essa viagem, essa certeza e a vontade, que por mais que nós queiramos ajudar o outro, se o outro não se determinar, vai ser muito difícil. E aqueles que crêem no futuro, obediente às leis morais, caminha hoje com o objetivo de tornar-se uma pessoa melhor. Porque hoje eu me vejo com grandes dificuldades. Ainda não são vencidas, mas eu já não me satisfaço com esse meu jeito de ser. Então, eu vou lutando para vencer a mim mesmo. E essas vicissitudes que ele coloca aqui, nessas caminhadas, são situações que surgem na nossa vida e que nós não esperamos. Mas, gente, estava tudo tão certinho, surgiu isso. É uma doença, é uma dificuldade, é uma perda, é um problema que você... Gente, eu não participei disso, eu não fiz nada e, de repente, essa situação surgiu para mim. Graças a Deus não fez nada. Mas são situações que estão trazidas para nós para podermos darmos conta, exatamente quitando situações passadas, reparando situações passadas, porque Jesus coloca, não sairás enquanto não pagar o último centavo. Mas parcelando essa dívida para nós, não é? Então, a gente sabe que o conhecimento é de grande importância para nós. Quem é que não teve oportunidade de assistir, ouvir depoimentos de espíritos, e muitos espíritos hoje desencarnados, que frequentaram a nossa casa e que vêm agradecer o esclarecimento de saber da vida futura, o esclarecimento de ser convidado à mudança de comportamento, de vida, e que encontra no mundo espiritual a satisfação de não ser tudo estranho, com todas as dificuldades, mas já pronto para uma adaptação melhor no mundo espiritual. Olha que beleza. Por isso que o Dr. Erma fala que para bem morrer é necessário bem viver, mas não é o bem viver materialmente, é o bem viver investindo no espírito. Então, a gente se coloca, quando a gente soube desses depoimentos, quando a gente sabe desses depoimentos, a gente fica feliz e, ao mesmo tempo, colocando, e você, no caso, e você, né? E nós, porque falamos do Evangelho, viemos aqui, fazemos palestra, outros se dizem, não é, que frequento todos os dias na casa, e que eu vou sexta, que eu vou domingo, ótimo, e é por aí mesmo. Mas aquela pessoa que está lá no fundinho, que está lá no sentadinha, e que às vezes ninguém repara quem é, de repente dá esse depoimento de aproveitar todo instante tudo que está sendo falado, porque adquiriu, recebeu, acolheu e vivenciou esses ensinamentos. Por que então estamos falando isso? Porque estamos falando de exatamente quando a gente não vence as nossas dificuldades, as nossas más tendências, vamos fazer aquilo que queremos fazer, porque o mundo é só aqui. Você me ofendeu, eu não vou deixar dessa maneira, então eu vou revidar. E o duelo é uma dessas consequências, dessas escolhas nossas, que surgiu no século X, olha só, surgiu no século X até o século XII, que era um ato, se fazia autorizada pela sociedade.
Dentro desse tema duelo, no dicionário da filosofia, ele vem colocando claramente como procedia. Combate entre duas pessoas, luta com armas iguais. Qualquer forma de combate, luta, desafio, oposição, duelo de ideias, duelo entre tendências. Nos tempos de Allan Kardec, ainda era comum duelo entre opositores e ofendidos. Daí, os espíritos terem se ocupado bastante desse assunto, porque tanto tem no Evangelho, quanto tem no Livro dos Espíritos, fala muito isto sobre o duelo, particularmente. A própria legislação de hoje dos países civilizados reconhece a prática que o duelo é um crime. E que também aos olhos de Deus, não é? Então a gente vai vendo aí que o duelo, desde o século X ao XII, ele era olhado como a honra precisa ser lavada, com a autorização da sociedade, legalizado. Ainda se usava o termo, antigamente, a gente pede para dar uma desligadinha, né, do celular. Era o julgamento de Deus. Julgamento de Deus. Olha só, para se justificar essa ação, dizia que era o julgamento de Deus, perfeitamente aceita pela justiça dos homens. Então, a gente vai ver que, de alguma maneira, erradamente, fazia um julgamento, era o homem que fazia o julgamento. E por que isso é possível? Porque o duelo é característico na orgulho e na prepotência. Naquilo que eu não aceito, naquilo que eu não quero, naquilo que eu não admito, naquilo que alguém pode falar de mim, então eu chamo para o duelo, não é isso? Então, o duelista, eles colocam no Evangelho, que pode ser considerado muito mais culpado, por assim dizer, porque ele tem tempo de refletir, ele calcula, ele escolhe as armas, local, programa como será feito esse duelo. Diferente daquele que, por impulsividade, no momento de dificuldade, acaba tirando a vida do outro. Não significa que não vá também responder por isso. Ele só está colocando do duelo, dá tempo desta reflexão. Mas como é que eu vou refletir se o meu orgulho é forte, se eu preciso castigar o outro, eliminar o outro do meu caminho? Então, o duelo tanto é assassino quanto é suicida, tá? Aquele que se deixa também. A sociedade, não é, de alguma maneira, cobrava e cobra a ação do outro. Você vai deixar isso assim? Você vai deixar que se fale isso? E mesmo aquele que sabe que vai perder, que vai morrer, ele também, por orgulho, porque ele não recua, e ele se submete ao que tiver de acontecer. E no Evangelho ele coloca para a gente dizendo assim, não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É preciso que o germe do bem e o horror do mal esteja no coração do homem. E Jesus, colocando isso para a gente, ele vem nos ajudar. Como que nós vamos dar vazão ao desequilíbrio do outro? Então, ele nos convida a oferecer a outra face. É fácil? O que é outra face? É deixar que o outro faça conosco o que quiser? Não. É exatamente mostrar um outro lado que o outro não está percebendo naquela hora. Então, eu não devo ir ao encontro daquele que o outro nos convida a fazer. Na verdade, nós estamos sempre culpando o outro de nos causar problemas. O outro me tirou do sério. O outro causou isso comigo. Mas, na verdade, somos nós ainda
que não domamos as nossas más inclinações e que só balança, mexe um pouquinho e aquilo vem à tona. Não é? É isso daí. E ele coloca também para a gente, lembra para a gente, ele teve todos os motivos, por assim dizer, de revide. Lembra de Pedro? Quando Pedro, querendo defender Jesus, eu amo Jesus, e eu não importa a arma que eu vou fazer. Eu estou vendo Jesus sendo preso, o que ele fez? Pegou a espada, não é? E atingiu o soldado. E Jesus, naquela postura de amor, passando por tudo aquilo, falei, Pedro, guarda a sua espada. Porque senão, isso daí vai voltar para você. Se você mata pela espada perecerá. O que significa isso? Que nós somos responsáveis pelas nossas ações. A semeadura é livre. Nós escolhemos fazer, justificamos por tudo. Então, existe uma consequência daquilo que a gente faz, não é? E não é castigo, mas é a necessidade de nós tomarmos consciência das nossas ações. E quando a gente fala de duelo, a gente fala, mas isso já não é mais permitido, a sociedade já não acolhe mais isso. É verdade. E isso nunca foi permitido por Deus, mas existe ainda muito duelo. E nós tomamos susto porque falamos, mas eu não faço isso. E o duelo mental? E o duelo mental? Que os homens, a justiça, ninguém é preso por isso. Quem é que sabe do duelo mental? Nós mesmos. E a espiritualidade. Quando a espiritualidade é superior, ela nos ajuda a vencer aqueles pensamentos, aquelas ideias. Mas se nós nos unirmos com os espíritos inferiores, olha aí o comprometimento nosso, permitindo, abrindo as portas e começando, às vezes, aí um processo obsessivo. Então, esse duelo mental é muito sério, é muito presente. Quando alguém fala conosco e que a gente não tem a impulsividade de dar o troco, materialmente falando, e que às vezes se mostra até um sorriso, na compreensão do calar, mas não é o calar real. Mágoa, ressentimento, e começa a atingir o outro com pensamentos, ideias, ódio, raiva e ressentimento. Então, nós também vamos precisar rever isso conosco. Então, se de alguma maneira ainda se existe, que nós só falamos duelo, por outro lado, não é? Nós sabemos do caminhar da humanidade. Nós sabemos do esforço de cada um de vencer a si mesmo. Nós, hoje, que nós falamos, numa sexta-feira, nós necessitamos desse alimento espiritual exatamente para nos dar força de vencer a nós mesmos. Porque senão nós vamos olharmos, nós, apenas no lado negativo, do desamparo da espiritualidade superior, e que não é verdade. Todos nós, quando encarnamos, todos nós, nas nossas dificuldades, nós somos amparados, sustentados pela equipe espiritual. Cada um de nós com um mentor, para que possamos ter a oportunidade de refletir em cada ação nossa. Mas, muitas vezes, fechando o ouvido. Mas isso não significa que nós não estejamos melhorando, não é? Se hoje nós olharmos o ontem, a gente sabe que a gente não está mais conivente com o que a gente está fazendo ainda por dificuldade, que a gente já deixou de fazer, que a gente hoje já procura ocupar melhor o tempo, que a gente hoje, quando começa a nossa mente estar
num amaranhado de dúvidas e dificuldades, que a gente precisa usar o recurso da prece, a oração, usar de boas leituras, um trabalho no bem, para que a espiritualidade encontre recursos para nos ajudar a nos desintoxicar ainda, não é, dessas dificuldades ainda enfrentadas. Na qualidade de vida, no Evangelho, qualidade de vida, nós encontramos uma parte, porque o culpar o outro das ações ainda é muito da gente. E aí a gente coloca um depoimento dizendo assim: alguém justificando um assassino, por que ele tinha feito. Então ele dizia assim: uma coisa dentro de mim mandava eu matar, ou mesmo de um modo muito claro: matei porque o diabo mandou. A palavra que deve ser levada em consideração é matei, e a segunda frase, porque o diabo mandou, é a justificativa, né, de todos nós. Todos temos livre arbítrio e podemos escolher fazer ou não fazer. E se fizermos, devemos ser responsáveis pelos nossos atos. Apenas admitindo a nossa responsabilidade é que podemos fazer mudança. Santo Agostinho nos convida, através do pensamento, né, de filosofia de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Enquanto nós não começarmos a olhar para nós e buscarmos carinhosamente trabalhar com as nossas imperfeições, nós não sairemos desse círculo vicioso, não é? É o outro, é o outro. Apenas admitindo a nossa responsabilidade, né? Enquanto atribuirmos nossos erros aos outros, não nos corrigiremos. Vamos recordar uma frase do pensamento chinês: não podemos impedir que as aves voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que elas façam ninhos em nossos cabelos, em nossas cabeças. Não podemos evitar que os maus pensamentos cheguem até nós, ou nos sejam soprados e sugeridos, mas dar abrigo a eles é uma escolha nossa. E ainda estamos sujeitos às interferências, porque não foram vencidos. Mas também temos a interferência do bem. Se houver uma necessidade de uma ligação com os espíritos, que seja uma ligação com os espíritos superiores. Não é isso? Mas para isso nós precisamos mudar, não é? É importante isso. E ele coloca para a gente no Evangelho exatamente o contrário do duelo, que é amar a Deus, todas as coisas, mas ao próximo. Porque eu digo que eu amo a Deus, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade, eu não tenho um olhar para o próximo, Jesus vai perguntar para a gente: quando é que você me acolheu? Quando é que você me deu o que beber? Quando é que você abriu as portas, que me deu agasalho? Não é? Senhor, eu não lembro, mas você já fez isso sim comigo. Mas quando, Senhor? Foi quando você viu aquele companheiro na rua e você se sensibilizou. Então foi a mim que você ajudou. Mas, Senhor, não estou lembrando, não. Foi aquele que você, na hora que estava com dificuldade, você esteja presente. Então, a forma de nós seguirmos o Evangelho, estarmos como modelo Jesus, para poder acalentar o nosso coração e sensibilizarmos com os outros, é a prova é o outro. Então, a gente está no lugar certo no trabalho, a gente está no lugar certo na casa religiosa, a gente está certo com os nossos familiares, não é? Eu lembro, só fechando por causa do nosso horário, quem é que não teve a experiência de castigo quando éramos crianças? Então, alguns irmãos com aquela afinidade, e outros irmãos não podíamos nem olhar, não é?
Porque só um falar com o outro já era motivo de briga. E os nossos pais, com a preocupação da educação, cada um educando da sua maneira, mas já existia o quarto que precisava ir, não é? Diante de tanta confusão, de tanta briga que a gente fazia. Isso vem mostrando dos adversários que vão chegando por bênção para nós nos ajustar. Então, o que ele fazia? Ele colocava-nos... Isso não é minha irmã, não está junto não, né? Colocarmos, eu estou no meio. Eu sempre no meio da briga. Eu e meu irmão. Então, ele colocava nós dois juntos no quarto. Mas não bastava ser juntos. Tínhamos que dar a mão. Dar a mão para aquele inimigo que brigando, mas cada um mais inconformado com essa situação, e o tempo está passando, e volta e meia passava para ver se estávamos obedientes àquela ordem. E ai de quem desobedecesse. E no final do tempo, hoje dormíamos juntos, ou então aquilo ia diluindo, diminuindo, e aquilo já não tinha tanta raiva, tanta mágoa e tanto ressentimento. Então, você imagina o que Deus faz para conosco, o que esses espíritos amigos fazem conosco, para a gente dar conta e não continuar brigando, porque senão vai ser o irmão que vai ter que ficar de castigo de mão dada, e não sei de que maneira. Então, muitas vezes, a gente olha alguém que nem é muito de família, e a gente tem aquele impacto, não sei que essa pessoa, não consigo, não me dei bem. Olha alerta para a gente mudar o pensamento. Porque continuar duelar ainda, causa-nos grande dificuldade. Então, a proposta do Evangelho é exatamente fazer a outra coisa. O que você já pode levar para o outro de melhor? O que você pode já encaminhar? Não é? Então, deixamos aqui essa reflexão.